A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos meditar juntos na palavra de Deus, amém? Vamos conhecer a palavra do Senhor, vamos observar o que Deus tem falado através da sua palavra, conforme está escrito, amém? Louvado seja Deus. Começando aqui pelo livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 15 e 16, amém? Louvado seja Deus. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando vós o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Palavra do Senhor para Moisés. Deus estava aqui certamente falando com Moisés essa palavra, meu irmão, essa palavra, minha irmã, que você acabou de ouvir. Amém? Deus dizendo, segundo a Escritura, e tu lhe falarás, Deus falando certamente para Moisés, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, Deus dizendo, e com a sua boca, ensinando vós o que haveis de fazer, né? E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Deus estava falando para Moisés. E essa segunda pessoa, além de Moisés, que Deus estava ali falando, que falaria certamente ao povo por Moisés, né? Era certamente Arão, louvado seja o nome do Senhor. Para onde é que eles iriam? Que Deus estava aqui recomendando essa palavra para Moisés. Eles iriam para a terra do Egito. Para lá na terra do Egito, Deus certamente, através deles ou através das mãos poderosas de Deus, libertar, né, o povo que ali na terra do Egito estavam escravizados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falando certamente para Moisés, e Deus dizendo para Moisés, e tu lhe falarás, né? E tu lhe falarás, né? E porás as palavras na sua boca. Deus dizendo, e eu serei com a tua boca, Deus dizendo, e com a sua boca, ensinando vós o que haveis de fazer. Agora veja, e ele falará por ti ao povo. Deus estava falando que Arão, né, certamente falaria ali, né, ao povo por quem? Por Moisés, né? E acontecerá que ele te será por boca, tá vendo? E tu lhe serás por Deus. Então, Arão foi como se estivesse ali representando um profeta de Deus, e Moisés foi como estivesse representando o próprio Deus lá para aquela terra do Egito, para daquela terra libertar, aleluia, os hebreus, né, que ali estavam sendo escravizados, né? E então aqui Deus estava falando exatamente para Moisés. Então Moisés, ele iria representar Deus, né? E Arão iria representar, né? Aleluia, o profeta de Deus, que iria certamente estar ali sendo usado, um exemplo, por Deus para falar ao
povo. Amém? Então veja, Deus falando claramente, dá para nós entender perfeitamente bem o que Deus está aqui dizendo. E tu lhe falarás, aqui ó, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando vós o que haveis de fazer. Deus falando para Moisés, e Deus dizendo o seguinte, e ele falará por ti ao povo, tá vendo? Aleluia, e Arão certamente falaria por Moisés ao povo, e acontecerá que ele, ou seja, Arão, né, te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então, certamente, Arão representaria ali um profeta e Moisés, certamente, representaria Deus naquela terra, certamente, do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Em Josué, capítulo 1, verso 8, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Olha só a recomendação. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Certamente uma recomendação da parte do Senhor para que Josué não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei dia e meditasse no livro da lei noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme estava escrito no livro da lei. Mas havia uma recomendação, certamente, da parte do Senhor para que Josué não se apartasse do livro da lei. Antes, ele meditasse no livro da lei dia e noite. Então, certamente, aleluia, era para que ele fizesse conforme a tudo quanto no livro da lei. Ali certamente estava o quê? Escrito, né? Então, certamente o caminho de Josué seria um caminho próspero, amém? Louvado seja Deus. E Josué seria certamente bem conduzido, ou iria conduzir bem o povo, porque certamente não iria ser mais Moisés, mas sim seria Josué. Então Josué tinha que ter muito zelo e muito cuidado em meditar no livro da lei dia e noite, para que ele tivesse o cuidado daquilo que ele fosse fazer, fizesse conforme a tudo quanto no livro da lei ali certamente estava escrito, né? Então o caminho de Josué seria um caminho próspero e ele iria ser bem, com certeza, conduzido, né? Louvado seja Deus, né? Ainda em Josué capítulo 23, versículo 14, está escrito o seguinte: e eis aqui, e vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Aleluia. Todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Olha só, a palavra, meu irmão, a palavra, minha irmã, de Deus, nem uma sequer, jamais palavra cairá, jamais caiu, jamais vai cair por terra. Veja que está escrito na palavra do Senhor que passará os céus, ou passarão os céus e a terra, né? Mas as palavras do Senhor, Deus, não
passará, ou não hão de passar. Louvado seja Deus. Então, observe aqui, meu irmão, observe aqui, minha irmã, o que está escrito, repetindo, para que nós possamos entender melhor o que está escrito na palavra. Olha só. E eis aqui, e vou hoje pelo caminho de toda a terra. Veja, e vós bem sabeis, ou seja, o povo certamente bem sabia, né? Com todo o vosso coração, o povo sabia com todo o coração deles, e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras, tá vendo? Que falou de vós o Senhor vosso Deus, tá vendo? Aleluia. Todas as palavras do Senhor Deus, elas são palavras boas. Viu, meu irmão? Todas as palavras do Senhor Deus, elas são boas. Viu, minha irmã? Ouça bem com muita atenção esta palavra. Amém? Porque todas as palavras do Senhor Deus, elas são palavras boas. Elas nunca caíram por terra, elas jamais cairão por terra, porque são palavras boas. Aleluia. Ó, todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra, tá bom? Nenhuma das palavras de Deus caiu e nem jamais vai cair, né? Ainda em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículos 56, 57 e 58. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Olha só, veja só. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Tá vendo? Deus vela para cumprir com a sua palavra. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Olha só. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Aleluia. 58. Inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Aleluia. E os seus juízos que ordenou a nossos pais. Deus, ele é um Deus que vela para cumprir com tudo quanto ele fala. Porque jamais haverá quem tenha a palavra como tem Deus, sua palavra, né? Louvado seja Deus. Nós podemos observar, o Senhor Jesus, certa vez, intercedendo pelos seus discípulos, o Senhor Jesus, dentre suas palavras, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, veja só, Jesus, né, pedindo a Deus que Deus santificasse os discípulos, né, na verdade. Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Então, cai por terra qualquer palavra, só não cai a verdade. Por quê? Porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, Salmos de número 119, verso de número 105. O verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos dessa lâmpada para os nossos pés,
Nós precisamos dessa luz para o nosso caminho. Amém? Nós precisamos dessa lâmpada para os nossos pés e nós precisamos dessa luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo.